Amados, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos o nome do Senhor. E neste dia eu quero, de uma forma especial, dar o meu abraço a todas as mães pelo dia de hoje, por suas vidas. Muito obrigado a todas vocês, mulheres maravilhosas, que sem vocês o que seria de cada um de nós, né? Então que Deus abençoe a todas as mães, de uma forma especial a minha mãe, Dona Margarida, que Deus te abençoe, a minha sogra, Dona Lúcia, que Deus te abençoe, a minha esposa, Pastora Deise, que Deus te abençoe, e todas as mamães que nesse dia estão sendo afagadas, né, por sua família. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu quero também nessa oportunidade pedir que você possa compartilhar as nossas mensagens, que você possa enviar para as tuas mídias sociais e juntos divulgarmos assim a palavra do Senhor aos quatro cantos dessa terra, dessa maravilhosa terra que Deus nos deu. Amém, queridos? Vamos estar orando? No nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Ó Deus, e nesse tempo eu quero agradecer ao Senhor pelo Dia das Mães, por essas mulheres tão abnegadas, maravilhosas, corajosas, valentes mulheres, que com muita dedicação cuidam da sua casa, cuidam da sua família e ainda tem tantas outras coisas a fazer. E cuidam com muito zelo, com muito carinho. Eu quero clamar ao Senhor nesse tempo em favor dessas mulheres. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre as suas vidas, que as suas orações estejam sendo ouvidas e respondidas no tempo oportuno do Senhor para cada uma delas. Que os seus corações possam ser cheios da Tua graça. Eu oro abençoando-as em nome de Jesus Cristo, o Senhor. E também, ó Pai, que a Tua mensagem hoje, ao ser revelada aos nossos corações, possa produzir em nós verdadeiramente frutos que agradem ao Senhor, frutos que possam ser colhidos e abençoadores na vida das pessoas. Então, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós Te adoramos, nós Te louvamos, Te bendizemos e assim oramos. Amém. Querido, que Deus possa assim manifestar a sua graça através das nossas vidas. Eu queria que você abrisse a tua palavra em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E a palavra do Senhor diz para nós ali, nessa passagem da escrita de Paulo ao seu servo amado, o jovem Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e também em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Palavra de Paulo na vida de Timóteo, seu servo, falando para ele da fé não fingida que havia na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, e que com certeza também estava na vida de Timóteo. A mensagem de hoje, querido, fala de mães cheias de fé, filhos cheios do Espírito Santo. Mães cheias de fé, filhos cheios do Espírito Santo. É uma honra para nós podermos estar ministrando a palavra do Senhor e de uma forma que essa palavra alcance o teu coração, usando como exemplo para nós a vida das mulheres na Bíblia que usaram a sua fé para abençoar a sua família, de mães que usaram a sua fé para abençoarem filhos, esposos e, de um modo geral, a sua geração. Esse texto de 2 Timóteo fala claramente das mulheres que foram influenciadoras na vida de Timóteo. E esse Timóteo acabou sendo atraído aos olhos de Paulo, exatamente por causa da fé,
da disciplina, da graça de Deus que havia em sua vida. E a Bíblia nos fala de outras mulheres maravilhosas, tremendas mulheres de Deus, que foram abençoadoras em suas épocas, em suas gerações. Eu tenho o exemplo de Ana em 1 Samuel, no capítulo 1. Eu tenho a vida de Joquebede em Êxodo, no capítulo 2. A gente tem a vida de Isabel em Lucas, no capítulo 1. E de uma mulher extraordinária chamada Maria, que também está lá nos 4 livros, né, evangélicos, nos 4 livros, nos 4 registros da vida de Jesus, que é Maria, a mãe de Jesus. E com essas mulheres, queridos, nós podemos aprender grandes coisas de Deus para as nossas vidas, grandes coisas de Deus para o nosso tempo. Quando essas mulheres permitiram que a sua fé fosse capaz de movê-las, os seus filhos foram tremendamente abençoados e tremendamente abençoadores. Então, nessa oportunidade, nesse tempo, eu quero falar para você, mamãe, que está me ouvindo aí. A tua fé vai promover bênção do Senhor na tua casa, vai promover milagres do Senhor na tua família. Coloque a tua fé em ação e Deus vai colocar o milagre também em ação na tua família. Receba isso em nome de Jesus. E na vida dessas mulheres, eu quero usar essas 4 mulheres que eu falei, existem tantas outras na palavra do Senhor, mas eu quero tirar para o nosso crescimento espiritual, para o nosso tempo, a vida dessas mulheres e o exemplo que elas deixaram para nós. Logicamente, eu não vou ter tempo para falar de todos os exemplos de cada uma delas, mas eu quero tirar a essência, pelo menos, do que elas fizeram na sua geração. Ana, por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 22, a gente vê ela separando a vida do pequeno Samuel para o Senhor. Então a primeira coisa que eu aprendo na vida de Ana é que filhos são para o Senhor. Os nossos filhos são para Deus, são propriedade de Deus. Ela consagrou o seu filho ao Senhor para sempre. Que você, mulher de Deus, consagre o teu filho para o Senhor. Que ele seja separado para o Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, Pedro escreve assim: porque vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de que anuncieis as maravilhas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali nós vemos, na escrita de Pedro, que nós somos propriedade do Senhor, que nós somos o povo escolhido dele. Então, mulher de Deus, pegue o teu filho, chame o teu filho para que ele seja exclusivo do Senhor. Trabalhe na vida dele, para que a vida dele seja totalmente consagrada ao Senhor. Em Êxodo capítulo 19, no versículo 5, lá está escrito: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, o meu estatuto, então vocês serão minha propriedade peculiar. É Deus nos chamando para sermos o seu povo. Então, quando nós entendemos isso, nós fazemos com que a nossa geração, os nossos filhos, se tornem propriedade exclusiva do Senhor. Então eu vou criar o meu filho como eu estivesse fazendo isso para entregá-lo totalmente a Deus. E na verdade eu fiz isso. Quando eu e a minha esposa, a pastora Daisy, cuidamos do nosso filho, nós sempre o fizemos
como se estivéssemos fazendo o melhor para Deus. Apresentamos a vida dele a Deus em todo o tempo e sempre falamos para ele: você pertence ao Senhor, a tua vida é do Senhor, você é servo dele, você é filho dele. Eu nunca tirei a minha paternidade do meu filho, mas eu sempre incluí a paternidade de Deus na vida dele, porque Deus é o Pai eterno. Deus é aquele que vai conduzir a história da vida do meu filho melhor do que eu mesmo, melhor do que o que a minha esposa, a sua mãe, possa fazê-lo. Então nós sempre apresentamos ele ao Senhor. Então faça isso. Apresente, consagre o teu filho ao Senhor. Permita que Deus seja o seu Deus. Foi assim que Ana agiu. Mas existe também um outro exemplo de mulher chamada Isabel. Isabel, ela fez algo impressionante em Lucas no capítulo 1, e a gente ali tem vários versículos que mostram a atitude de Isabel, desde o momento em que ela ficou grávida até o momento em que seu filho nasceu. Lembrando que Ana era uma mulher estéril, lembrando que Isabel também era uma mulher estéril. E os seus filhos vieram através de um milagre, milagre do Senhor. Isabel, ela não permitiu que o seu filho tivesse uma outra identidade, a não ser a que Deus já havia determinado para ele. Então, a segunda coisa que eu aprendo, querido, com essa segunda mulher, Isabel, a identidade do nosso filho, do teu filho, ela é determinada pelo Senhor. Não sou eu que vou destacar uma identidade, marcar uma identidade na vida do meu filho. É o Senhor. Na história de Isabel, o seu marido, quando ficou sabendo, um sacerdote, ele ficou sabendo, Zacarias, que ele seria pai, que a sua esposa seria mãe e ela era estéril, ele ficou assustado com aquilo. A palavra do Senhor diz que o anjo disse para ele: olha, você não está crendo, né? Então você vai ficar mudo até o nascimento da criança. Mas já havia um projeto de Deus nesse negócio. E ele então fica mudo e ele termina o tempo do serviço dele, ele volta para casa. E a sua esposa, ela fica grávida. E a palavra do Senhor nos diz ali que por 5 meses ela escondeu a sua gravidez, ela não falou nada para ninguém, ela ficou oculta. E quando o anjo visita Maria, o anjo fala para ela no mês seguinte: olha, você vai dar à luz a um filho, seu nome será Jesus, maravilhoso. E Isabel, tua prima, também foi agraciada por Deus, ela já está no 6º mês da sua gravidez, ela que era estéril, porque para Deus não há impossível em suas promessas. E quando Maria fica sabendo disso, ela vai então lá para a casa de Isabel e ela passa um tempo lá com eles. Logo depois, nasce o filho de Isabel. E quando ele nasce, todo mundo quer dar um nome para ele. Ah, vai chamar o mesmo nome do pai, não sei o que, tal. O pai está mudo, ele não está falando, ele não pode falar. E Isabel, então, ela se levanta e diz assim: não, o nome do meu filho será João. E aí o pessoal começa a arguir com ela: que negócio é esse? Claro que não, ninguém na tua família tem esse nome de João. E aí eles vão e perguntam para ele. E ele, o pai, Zacarias, ele então escreve numa tábua o nome da criança, João. E aí todos ficam pasmos, ficam admirados. Olha que coisa impressionante. Isabel tinha o nome do filho, o mesmo nome que o seu marido ouviu lá, do anjo do Senhor falar com ele. A identidade de Deus já estava marcando a vida de João o Batista. Isabel sabia disso. Ela era uma profeta de Deus e ela sabia que a marca de Deus era muito melhor do que a marca dos homens na vida do seu filho. Querido, não permita, querida, não permita que o teu filho tenha a identidade que os homens querem. Ele já tem
a marca de Cristo na sua vida, ele já tem a identidade de Cristo na sua vida. O que você tem que fazer é lutar para que essa marca, essa identidade, essa essência permaneça na vida do teu filho. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, Deus diz assim, e Deus formou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus já colocou em Adão e em Eva a sua essência. Em João, no capítulo 1, no versículo 12, diz para nós, mas todos aqueles que o receberam a Jesus Cristo, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, querido, nós já temos a identidade de Deus nas nossas vidas. Já temos a marca de Cristo nas nossas vidas. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 2, diz para nós assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Aí, João está se referindo à vida de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus e será manifestado em nós quem o Filho de Deus é. Então não permita que o teu filho, minha irmã, tenha uma identidade diferente daquela que Deus já determinou para ele. Não permita que a televisão forme a personalidade do teu filho. Não permita que a sociedade forme a personalidade do teu filho. Permita sim que o que está escrito na palavra de Deus forme a personalidade do teu filho. Uma mãe honrosa permite que a identidade do seu filho seja aquela que Deus determinou. Você consegue entender isso? E a palavra do Senhor continua para nós num outro exemplo de uma outra grande mulher de Deus chamada Maria. E na vida de Maria eu posso aprender uma essência extraordinária. A herança do Senhor é mais valiosa que a própria vida. Maria permitiu que a herança de Deus no seu ventre fosse mais valiosa do que a própria vida dela. Porque lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 38, ela diz assim, eis aí a serva do Senhor. Cumpra-se na minha vida a vontade do Senhor. Lá no versículo 35, ela pergunta para Gabriel, o anjo, como que isso aconteceria, como que ela ficaria grávida e daria à luz ao Salvador do mundo, se ela não havia conhecido homem algum ainda. Ela era noiva de José, não esposa dele. E o anjo então diz para ela lá no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando você permitir que o Espírito Santo venha sobre a tua vida, ele vai dizer para você que a herança de Deus em você é o bem maior que você tem, mais precioso até do que a tua própria vida. Porque Maria, quando disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, ela estava dizendo, eu agora posso até ser morta pelos homens, porque a lei permitia isso. Ela estava grávida, mas não era casada. Então como que isso aconteceu? Obviamente, ela cometeu um pecado. E o pecado supostamente cometido na mente daqueles homens poderia levá-la à morte por pedras, ela ser apedrejada até a morte. O próprio José poderia apedrejá-la até a morte. Então ela colocou a herança de Deus acima da sua própria vida. Quando nós fazemos isso,
quando nós permitimos que a herança de Deus seja mais preciosa do que a nossa própria vida, nós já estaremos sendo envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Salmo 127, no versículo 3, diz para nós que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Ah, querido, como é bom estar envolvido com a promessa de Deus. Como é bom estar grávido da promessa de Deus, gerando dentro de nós a promessa de Deus nas nossas vidas. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 4, diz para nós que nós temos uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, aleluia, guardada nos céus para nós. A herança de Deus nas nossas vidas. Quando nós olhamos para a herança de Deus para nós, como mais precioso do que tudo o que quisermos ter, então estaremos permitindo que o Espírito Santo esteja envolvendo-nos e fazendo a obra de Deus através de nós. Quando nós permitirmos na nossa casa que o poder do Espírito envolva a nossa casa, então nós estaremos dizendo: Espírito Santo, a herança de Deus, aleluia, é o bem maior que eu tenho. É a coisa mais preciosa que eu tenho. Quando você permitir que os teus filhos estejam envolvidos pelo Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, meu filho, minha filha. Você vai perceber então que o bem maior que você tem, herança de Deus na tua vida. Permita isso na tua casa. Permita isso na tua família. E por fim eu quero falar desse quarto exemplo de mulher que eu dei, chamada Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés. Moisés que nasceu num tempo muito obscuro. Moisés que nasceu numa adversidade incomum. Porque o povo de Israel, escravo no Egito, crescia de forma estrondosa. O rei do Egito, Faraó, ao analisar aquilo, falou assim: daqui a pouquinho esse povo vai engolir a gente. Deu uma ordem para as parteiras daquela época: todo menino que nascer vocês vão matar, vão jogar no rio. Toda menina que nascer, vocês podem deixá-las viverem, mas os meninos vocês vão matar. Aquelas parteiras ficaram com medo, e então elas permitiam que as crianças nascessem, que os meninos nascessem, entregavam para as suas mães, e quando foram chamadas diante de Faraó, ele falou assim: que negócio é esse? Por que vocês não estão matando os meninos? E elas falaram assim: mas elas, as hebreias, elas são muito fortes. Quando a gente chega lá, as crianças já tinham nascido. E aí ele coloca os seus soldados para fazerem isso. Coloca os seus soldados para averiguarem os nascimentos. Nessa época nasce Moisés. E a palavra de Deus diz ali, no capítulo 2 de Êxodo, que por 3 meses depois que ele nasceu, Joquebede o guardou, o escondeu. Sabe o que eu vejo nisso, querido? Mais uma essência, mais um aprendizado para nós. O amor promove esperança e fé. No capítulo 2 de Êxodo, no versículo 2, diz que quando o menino nasceu, a sua mãe viu a sua formosura. Ela ficou apaixonada por ele. Não era o primeiro filho de Joquebede. Já tinha Miriam, já tinha Arão. E só depois então vem Moisés. Então veja bem, não era o primeiro filho, mas ela o amava tanto quanto ela amou os outros. Só que os outros não corriam risco de morte, Moisés sim. E o amor daquela mulher gerou estratégias inimagináveis para protegê-lo dos seus algozes. Um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o que Paulo escreve
lá em 1 Coríntios capítulo 13. É o que ele escreve para nós. Um amor que tudo pode. O amor daquela mãe por aquele filho. E ela o protegeu dos seus algozes por causa desse amor. Será que nós, pais, estamos amando os nossos filhos de tal forma que nós estamos protegendo os nossos filhos dos algozes que se levantam todos os dias contra os nossos filhos? Programas televisivos que destroem a harmonia familiar e a gente permitindo que os nossos filhos assistam. A gente pega um jogo de celular e entrega na mão do filho para que ele fique ali jogando o dia inteiro e a gente possa fazer os nossos deveres do lar, as nossas coisas, enquanto a criança está lá jogada nesses jogos terríveis que a gente nem sabe o que é. Já foi comprovado cientificamente que a criança não pode ficar muito tempo com o celular na mão. E a gente vai, ao invés de protegermos os nossos filhos do mundo, a gente permite que o mundo seja absorvido pelos nossos filhos. Nós não buscamos no Senhor estratégias. Aquela mãe, sabe o que ela fez? Durante 3 meses, ela alimentou o seu filho de uma forma absoluta que ele não podia chorar. Se ele chora, vai chamar a atenção dos soldados de Faraó. Tem uma criança por aí, tem uma criança por aí, a gente tem que saber se é homem ou se é mulher. Então ela alimentava o seu filho. Nós precisamos alimentar os nossos filhos com a palavra de Deus para que o mundo não os encontre. Quando ela não pôde mais segurar aquela criança, depois de 3 meses, ela já está maiorzinha, ela cria então no cesto uma proteção para aquela criança. Ela passa betume ali, ela unge aquele cesto, coloca a criança ali dentro, tampa por cima. Ou seja, os olhos do mundo não vão se achegar ao meu filho. Efésios, no capítulo 5, no versículo 11, diz para nós: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Irmãos, não permita que haja comunicação entre a tua família e o mundo. Existem tantas coisas hoje que são nocivas à família e que nós estamos permitindo e que nós estamos deixando acontecer. E lá na frente, essa comunicação com essas obras infrutuosas das trevas podem minar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa família. Nós não podemos permitir isso. Ainda em Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, Paulo diz para os pais: pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas ensina-os na lei do Senhor. Meu irmão, minha irmã, mãe que está me ouvindo aí agora, ganhe tempo com o teu filho, sentando ao lado dele, sentando-se ao lado dele e ensinando a palavra de Deus para ele. Ensinando a ele o caminho em que ele deve andar. Já falei isso nesses dias, lá de Provérbios 22, 5. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Esteja no caminho junto com ela. E ela vai crescer conhecendo esse caminho. Nós precisamos em todo o tempo proteger a herança de Deus nas nossas vidas. Em Hebreus 11, 23 diz que pela fé os pais de Moisés por 3 meses o esconderam. Por 3 meses. Mas sabe quem promoveu isso? A fé. A fé. O atributo que agrada a Deus nas nossas vidas. A fé. Hebreus 11, 6 diz isso. A fé é o que agrada a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então que a tua fé, minha irmã, que a tua fé, meu irmão, possa promover a proteção de Deus na tua família.
lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz que nós já morremos com Cristo e agora estamos escondidos nele. Imagine, nós já estamos escondidos em Cristo Jesus, escondidos deste mundo tenebroso que a palavra do Senhor nos diz. Essas mulheres foram tremendas em suas gerações. Agora é o tempo de você, mulher de Deus que está me ouvindo, tomar esses 4 exemplos, pelo menos, Ana, Isabel, Maria, Joquebede, a essência delas esteja na tua vida, porque aí você vai pegar a herança que você tem e você vai fazer com que ela seja do Senhor, você vai fazer com que ela tenha a identidade do Senhor, ela vai fazer com que seja a coisa mais preciosa da tua vida. E por ser mais precioso, você vai protegê-la com todas as tuas forças. Fazendo isso, eu tenho certeza que Deus vai derramar honra sobre a tua casa. Foi isso que Lloyd fez com a sua filha e com o seu neto. Foi isso que Eunice fez com o seu filho. E quem tirou proveito disso? O apóstolo Paulo. Timóteo foi o maior exemplo dos discípulos de Timóteo, dos discípulos de Paulo. Um exemplo tão maravilhoso que Paulo, para ele, escreve epístolas não menos que uma, mais de uma. Então, querido, querida, vale a pena nós entregarmos os nossos filhos ao Senhor. E nessa oportunidade, eu quero falar para você, mãe, que você é honrada. Você é honrada por guardar a herança de Deus, primeiro dentro do teu ventre, e depois fazer com que essa herança de Deus, que saiu do teu ventre, possa ser bênção para o mundo, assim como foi Samuel, o filho de Ana, assim como foi João, o filho de Isabel, assim como foi Jesus Cristo, poderoso das nossas vidas, o filho de Maria, e Moisés, o resgatador de uma nação inteira, o filho de Joquebede. Mulheres cheias de fé, filhos cheios do Espírito Santo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, uma vez mais nós te louvamos. Uma vez mais nós te agradecemos pela oportunidade da tua palavra ser lançada aos nossos corações, promovendo vida, provocando fé em nós. E que essa fé seja semente espalhada no coração de tantas e tantas outras pessoas. Que essas mulheres, maravilhosas mães que temos, recebam a tua palavra e tornem a sua casa um lugar de sabedoria, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E a tua palavra é a fonte de edificação nas nossas casas. Que elas recebam a tua palavra, que esses pais maravilhosos recebam a tua palavra e a nossa família seja abençoada por causa da tua palavra. Assim eu oro, Senhor, colocando todos diante de ti, exaltando ao teu nome por tua graça derramada. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Mestre. Assim oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo,
Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar, vem Espírito Santo restaurar, vem Espírito Santo visitar. Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo